texto. Atos capítulo 21, verso 1 a 9. Aos pastores da nossa Ceadema, Deus abençoe, quero cumprimentar a todos. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rodes, de onde passamos a Pátara, e achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria. Chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando os discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um, anote isso, que aqui começa uma família no Espírito, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade. E, postos de joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio. E eles voltaram para casa. Eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos. Irmãos, é chuva, é? Pois eu vou pregar aí também para me molhar, porque chuva não faz crente correr. Se vocês são cheios do poder, na hora que vem um caroço de chuva, cai fora, aí o pessoal do carnaval molha, fica o tempo todo, e aí nós que somos pentecostais, se tiver um microfone que não tem problema, irmão, eu vou pregar lá. Pode? Então eu vou para aí. É porque os irmãos, na hora que tem chuva, é correndo. Onde é que tem isso? Vamos lá. É só um tempinho, irmão. Isso aí não vai não. Na hora que engrossar, eu vou para aí. Só vou ler aqui para não coisar a Bíblia. Eu estava agora fazendo um batismo, 700 e tantos crentes batizando, e aí o raio caindo para todo lado, e eu lá dentro da piscina. Agora mesmo o irmão mandou para mim, um raio caiu bem perto do poste, lá no terreno, quase pega ele. E aí eu disse, meu Deus, e naquele dia eu batizando e raio caindo para todo lado. E eu estou aqui vivo, glorificando a Deus. Tem coisa que a gente tem que aguentar. É assim. Fala de poder de Deus, na hora que vem uma muriçoca, foge. Vamos lá. A Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficaram ali com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, veja bem os detalhes, eu não quero que você perca nada, porque senão você não vai entender a mensagem aqui esta noite. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. É a última passagem que vai falar de Filipe, é essa. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta de nome Ágabo. Queridos, eu vou falar sobre o Espírito Santo na casa. Digam comigo bem forte, só para memorizar. O Espírito Santo na casa. Vamos lá mais forte. O Espírito Santo na casa. Como nós estamos falando de legado, estamos falando de herança, eu quero dizer a todos que nós temos essa expressão legado em 6 categorias. Legado cultural, envolvendo música, envolvendo arte, que vai passando de geração para geração. Legado familiar, crença, tradições, modo de viver.
costumes, legado espiritual ou religioso, crenças, métodos dentro da família religiosa. Legado que na verdade envolve essa comunhão com Deus, que é o legado espiritual. E nós queremos dizer a todos os irmãos, eu vou para aí também porque eu prometi para os irmãos. E eu vou. Ouçam bem o que eu quero falar esta noite. Quando nós falamos de legado, estamos falando de herança. Paz. O homem disse que molha. Mas eu ia pregar aí com vocês. Mas quem vai ficar comigo, levante a mão e diga glória a Deus. Então vamos lá, escutem bem. Pronto. Desde Gênesis, nós compreendemos que o Espírito Santo começou a agir. Começou a agir na casa chamada Universo. E essa casa chamada Universo, quando você lê Gênesis 2, capítulo 1, está escrito: e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o verso 2 diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso aqui é muito interessante, queridos, porque quando vocês olham para esta passagem bíblica, a primeira casa que existe é a casa chamada Universo. E essa casa chamada Universo, Deus, pelo seu Espírito, coloca ela em ordem. Quando a Bíblia diz que o Espírito se movia, a expressão original é adejava, dava a energia dele, maciava, acalmava e recriava. É isso que a Bíblia ela está dizendo sobre a casa chamada Universo. Queridos irmãos e irmãs, quando lemos Jeremias, capítulo 4, 23, ele diz: eu observei a terra, e ela estava assolada e vazia. Assolada e vazia. E nos céus não havia luz. Ele falando do estado caótico do universo. Quem também vai falar desse estado caótico é Jeremias e Isaías. Ou seja, estava caótico. Porém, quando nós lemos o Salmo de número 103, ou 104, verso 30, está escrito assim na Bíblia. Está escrito na Bíblia: tu mandas o teu espírito e os recria. Veja que o Espírito Santo entra na terra, na casa que não estava construída, e ele começa a reconstruir aquela casa. É tão interessante, querida igreja, que na parte B do versículo diz: as tuas mãos fizeram a serpente enroscada. Quando você encontra uma cobra coral, que ela é venenosa, mas você encontra ela, e por causa do pecado o mal entrou, mas aquela cobra com todo o detalhe, foi Deus pelo Espírito Santo
que criou esta natureza. Veja que Deus manda o Espírito Santo começar a casa chamada universo. E quando eu falo do Espírito Santo na casa, eu quero dizer que só quem pode dar equilíbrio em uma casa é o Espírito Santo de Deus. Quem glorifica a Deus? Se tem marido ignorante, petulante e soberbo, só o Espírito Santo é quem pode derrubar ele. Se tem uma esposa para frente, saliente e teimosa, só o Espírito Santo joga ela no chão. Carnalidade e brutalidade não transforma mulher. É por isso que lá em 2 Reis, capítulo 9, Jeú teve que mandar matar Jezabel, porque Jezabel não valia nada. E mulher ruim, só quem transforma ela é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo entra na casa, pega marido ruim, pega menino ruim, pega mulher ruim, e quando ele entra na casa bagunçada, chafurdada, cheia de demônio, Jesus manda todos ir embora, e aí coloca o Espírito Santo na casa, e ela gera equilíbrio. Equilíbrio na casa. Casa que tem o Espírito Santo tem amor. Casa que tem o Espírito Santo tem ordem. Casa que tem o Espírito Santo tem poder de Deus. E aqui a temática é o legado do Espírito Santo em nossa história. Escutem, eu vi a tia Jô estando lá na nossa igreja. Ela disse: eu estava nos Estados Unidos e me convidaram para ir pregar numa igreja americana, e eu fui. E tinha um tradutor, e ela disse que lá não tinha jovens na igreja, só tinha adultos. E ela, quando terminou de pregar, ela foi saindo, e uma senhora de idade avançada disse para ela: cuide da geração nova, porque aqui nós não cuidamos e não tem mais juventude em nossa igreja. Nós estamos falando do poder de Deus. Eu estava agora em uma cidade em Londres, e uma cidade pequena, 70 templos fechados. 70 templos fechados. E pasmem os senhores, lá a igreja, quem sustenta é o governo. E o salário do pastor quem dá é o governo. Mas ninguém mais quer ser pastor lá. E o que está acontecendo? Se você for a Los Angeles, você vai ver que em 1906 o avivamento de Azusa foi bom. Mas os Estados Unidos, a não ser com igrejas de imigrantes, as grandes igrejas, elas estão perdendo o fervor de Deus. E os maiores pregadores e escritores americanos, eles estão tomando uma linha liberal e fria. A minha pergunta, e essa temática tão linda que foi criada aqui, olhem para cá, só o culto na igreja, só o poder na igreja, não vai sustentar a geração pentecostal. Deus, quando chamou Israel, no capítulo 6 de Deuteronômio, versos 6 e 7, Ele diz: tu fala estas palavras aos teus filhos, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Pega teu filho dentro de casa, enche ele de Bíblia, de manhã, de tarde, de noite. Porque se nós quisermos Espírito Santo na casa, nós temos que atentar para a Bíblia. Ouçam bem, eu vou ser rápido aqui esta noite. O apóstolo São Paulo se despede dos irmãos de Mileto. Ele está intencionando ir agora para Jerusalém. De Jerusalém ele vai para Roma. O aspecto aqui é geográfico. Cós,
Rhodes, Pátara, pega um barco que vai descendo para a Fenícia, um navio, e ele vai viajando. Escutem essa. O autor está mostrando esses detalhes para mostrar que não era algo ocasional, era real, era verdadeiro. Toda essa geografia era para mostrar o trabalho de Paulo. Quando eu leio essa passagem bíblica, 1-9, há 4 coisas que eu observo. A primeira coisa era o amor que a igreja tinha por Paulo. Todos sabiam da trajetória de Paulo. E ele agora está indo a Jerusalém. Mas quando, meus queridos, ele está tensionando ir, e ele pega o barco, que ele ruma para lá, a Bíblia diz que o barco fez uma parada. Escutem essa, fez uma parada e chega a Tiro. E ali o navio haveria de ser descarregado. Ele aproveita e vai visitar os irmãos. Isso aqui é lindo. Ele vai visitar os irmãos. E quando ele está visitando os irmãos, a Bíblia diz claramente, é aqui que começa a cena linda do Espírito na casa. A Bíblia diz que os irmãos vão encontrar o apóstolo São Paulo. E ele passa 7 dias com aqueles irmãos. Na casa dos irmãos. Eu acho lindo. Porque agora, quando eu estava aqui no Brasil e quando eu fui à Itália, eu não queria só ver o Coliseu. Eu queria ver o lugar onde Paulo ficou antes de ir para Roma. 60 quilômetros desse local para Roma. As 3 tabernas, Atos 28:15. Eu me emocionei quando eu li Atos 28 e eu disse, no dia que eu for lá nesse lugar, eu quero ir. Só que não, o pessoal não sabia. Agora que eles estão começando a descobrir o local, e eu fui lá com a minha esposa, eu me animei, eu chorei, porque ali era o último momento de Paulo, para ele ir para a prisão em Roma. E ali, os irmãos de Roma vão viajar 60 quilômetros, vendo crentes de cabeça para baixo, enfiado durante a estrada da peregrinação. Mas eles não temeram, eles foram esperar Paulo. Eu me emocionei porque esse local era um hotel, onde Paulo parou e aguardou os irmãos. Agora, veja que cena linda é esta aqui. Paulo chega em Tiro, e quando ele chega ali, ele vai conversar com os irmãos. E a Bíblia diz que os irmãos, na hora que começaram, o Paulo comendo na casa deles, o Paulo andando com eles, o Paulo conversando com eles, no meio da casa, o Espírito Santo, ele toma alguém no meio da casa. Porque tem irmão que só é pentecostal, pastor, só na igreja. Ele só é pentecostal aqui para pular e para gritar. Eu quero ver tu pentecostal, é lavando a roupa, é tomando banho, é comendo e glorificando o nome de Jesus. Aí estava todo mundo aqui tranquilo, aí de repente alguém diz assim, Paulo, o Espírito Santo toma, olhe para cá, o Espírito Santo toma alguém e diz assim, olha, você está indo para Jerusalém, mas não é bom você subir, porque o Espírito, ele está dizendo que você vai ter provações, você vai ter lutas, você vai ter desafios. Olha a coisa linda na casa. Queridos, eu vou só mostrar como é uma casa pentecostal. A Bíblia diz em Lucas 1, do 39 em diante até o 45. A Bíblia diz que Maria saiu apressada e foi às montanhas, a uma cidade de Judá. E quando chegou, ela entrou na casa do velho Zacarias. Só que em Lucas 1,75, a Bíblia diz que eles eram santos durante todo o dia, em justiça e em santidade todo dia. Na hora que Maria entrou e aí viu Zacarias, ela disse, cadê a Isabel? Isabel estava lá dentro da casa. Aí lá vem ela, Isabel,
Shalom. Na hora que ela disse Shalom, o Espírito Santo entrou no menino que estava na barriga de Isabel. Isso é casa que tem poder de Deus. Na hora que ela ouviu a voz de Maria, sacudiu. Aí o culto lá na casa de Isabel virou pentecostal. Ela disse: mulher, na hora que tu entraste aqui, que eu ouvi a tua voz, que você me saudou, a criança pulou aqui dentro de mim. Só que a Bíblia diz que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Olha para cá, grite comigo bem forte. Tudo começa em casa. Vamos lá, só quem tem boca bem forte. Tudo começa em casa. Se tu não chora na tua casa e só chora na igreja, teu Pentecoste não presta. Se tu só pula na igreja e não pula na tua casa, o teu Pentecoste não presta. Crente pentecostal, o culto dele começa na casa dele. E quando ele chega na igreja, aumenta o poder de Deus, porque ele está cheio do Espírito. Roger Stronda, que escrevia sobre Lucas, ele diz que aqui é só um ambiente pentecostal. Aí o culto melhorou, porque ela, quando saudou, João Batista balançou. E quando balançou, aí a Isabel disse: me diz o que a mãe do Salvador veio fazer aqui. Como é que está a tua casa? Você amanhece o dia cantando na sua casa? Você amanhece o dia dando glória a Deus na sua casa? Qual é o legado pentecostal que pode se deixar para uma família? Casa que não tem Pentecoste, ela não tem culto doméstico. Casa que não tem Pentecoste, que não tem poder de Deus, ela não tem oração. Casa que não tem Pentecoste, ela não tem altar de Deus. Tem casas lindas que tem piscina, tem carro na garagem, 3, 4 carros na garagem, mas lá na casa não tem altar de Deus e nem glória do Espírito Santo. Mas seu dia, o teu filho já tem que ver você cheio do poder de Deus. Eu me lembro que dentro da minha casa, quando meu pai se levantava, ele saía do quarto e ele já amanhecia o dia, e ele já vinha com a Bíblia dele e a lição, e era cantando: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Até hoje lá em casa eu faço a mesma coisa, porque olhe para cá, pode observar aqui, que quando o Espírito Santo está na casa, a mulher sabe orar, o menino sabe orar, o neto sabe orar, a avó sabe orar, e a casa presta. Quem glorifica, irmão? Só quem está entendendo. Imagine uma casa pentecostal. Olha como foi o culto na casa de Isabel. Maria saudou, aí o menino pulou, ela profetizou, aí foi só profecia e glória a Deus e coisa revelada, e ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Casa que é pentecostal. E deixa eu dizer uma coisa: a mulher que tem o Espírito Santo na vida, ela pode ser rica, ela pode ser famosa, mas na hora que ela chega na igreja, ou que ela vê um irmãozinho, ela é alegre, ela trata todo mundo bem, porque ela tem o Espírito Santo de Deus. Olha para cá, marido que tem Espírito Santo de Deus, ele é um cabra que sabe beijar a esposa, sabe abraçar a esposa e sabe amar a esposa. Esposa que tem o Espírito Santo, ela não joga papeiro de água quente na cara do marido. Olha para mim aqui, eu li um autor que diz que o maior problema dos pentecostais é que quando pega Efésios 5, 18, vocês sabem de cor: e não vos embriagueis com vinho. Vamos lá. E não vos embriagueis no qual há, mas enchei-vos. Ele está no 18. Quando chega no 22, olha aí, minhas santas, 22. Mulheres, sejam o quê? Submissas aos seus. Mas ele está dizendo é para uma mulher que tem Espírito Santo na alma.
A mulher que tem Espírito Santo na alma, ela é submissa. Aí ele prossegue, do 5 a 18, ele chega no 25. Maridos, faça o quê? Ame a tua esposa, rapaz. Esse negócio aqui de tu vir para cá e até fazer o aviãozinho do anjo quebrado e ir lá na tua casa, tu é um ignorante, é um cavalo, é um jumento. Não tem Espírito Santo. Marido que tem Espírito Santo é cauteloso. Só quem glorifica a Deus. Quando a Maria, está lá em Mateus capítulo 1, quando a Maria ficou grávida, aí o José soube, eu vou deixar. Olha como é a vida de crente santo. Eu não vou difamar a bichinha não. Eu amo demais ela, mas já que ela engravidou e eu não sei quem é o pai, eu vou embora. Cedinho de madrugada eu caio fora. E ela vai morrer sozinha. Olha como é um homem cheio do Espírito Santo. Tem homem aí que é cheio do Espírito Santo, ele está aqui dentro pulando, glorificando. Aí quando chega em casa a mulher vai falar alguma coisa, cala tua boca, cachorra. E é espiritual aqui dentro. Tem muito aí que está engravatadão, todo bonitão, mas dentro de casa, na hora que o menino fala, ele dá uma ordem que parece um ditador. Homem que tem Espírito Santo, olha para cá, ele sabe tratar bem a esposa, e a esposa sabe obedecer. Só quem é pentecostal, quem está no culto, diga glória a Deus. Espírito na casa, olha para cá. O filho que tem um Espírito Santo, ele não é saliente, não é respondão, não bate a porta na cara da mãe, porque lá em Efésios 6 primeiro diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Olha para cá, o 6:4 diz assim: e pais, não provoqueis aos vossos. É quem tem Espírito Santo. Então olhe para cá. A primeira coisa no texto aqui é que quando o Espírito Santo entra na casa, gente, olhe para cá, para você ver a cena linda. Aí o apóstolo São Paulo, 7 dias em Tiro. Aí quando termina, ele diz: eu vou embora. Olhe para cá, eu vou embora. Aí quando ele diz que vai pegar o navio, olha esta cena. Lá vai o pai, vai a mãe, vai todos os meninos. A Bíblia diz, isso aqui é lindo, esse é o detalhe. Olha para cá, menino que não tem Espírito Santo, se a mãe disser assim: acompanha ali o pastor, meu filho, eu duvido se ele vai. Menino que não tem o Espírito Santo, irmão, ele é saliente. Um dia desse tinha um no estacionamento, aí eu fui estacionar o carro e eu disse: olha, qualquer coisa tu fica aí e observa. Ele olhou para mim e disse assim: toma. Na frente da igreja. Porque não estão mais respeitando. Agora deixa eu dizer uma coisa. Aqui a Bíblia diz que quando Paulo foi saindo, a mãe foi, o marido foi, os meninos foram. E quando chegaram lá para despedir, olha que cena linda. Há um teólogo que diz que talvez nunca mais eles fossem ver Paulo. Se ajoelharam todos e oraram de mãos levantadas, glorificando a Deus pela vida de Paulo. Tua casa ora. Teu filho vê você orando, pai, vê você orando, mãe. Mas vamos lá, o Espírito na casa, observem bem. Aí o Paulo, ele vai seguindo. Ele sai, olha aí, de Ptolemaida e vai para Cesareia, 64 quilômetros. Quando ele chega em Cesareia, eu pergunto agora aos senhores: quem é que vai receber Paulo na casa? Filipe. Vai receber Paulo. E olha o que a Bíblia diz. Filipe, olha aí, ó, isso aqui é lindo. Filipe, o evangelista. Por que a Bíblia dá esse detalhe? Primeiro, uma multidão cheia do Espírito Santo, uma família cheia do Espírito Santo foi deixar Paulo. Aí ele sai dessas casas e agora vai para a casa de Filipe. Quando ele chega na casa de Filipe, olhe bem para vocês entenderem quando a casa é pentecostal. Eu quero mostrar, é o culto na casa de uma mulher e de um homem pentecostal. Quando chega, se vocês pegarem Atos 6, verso 5 em diante, você vai ver que a Bíblia diz, Pedro falou no verso 3, olha, com os auxiliares: escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e coloca nesse negócio. Aí você vai para o 5. Quando você chega no 6, ele diz: e isso agradou a todos. Este parecer agradou a todos. Elegeram Estevão, olha em segundo lugar, Filipe,
Aí é que ele vai falar os outros, Prócoro, Tibão, Nicanor, mas primeiro ele vem, Estevão morre, e agora fala de Filipe. Por que é interessante aqui? Um pai espiritual nunca deixa de evangelizar. Um pai espiritual não perde a crença. Tem pai que é um mês, tem pais que é um dia, tem pais que é pai que é 2 meses, 1 ano. Depois ele perde a fé. Esse Filipe, o que eu acho mais interessante é que esse homem, agora ele está em casa. O texto não diz por que ele está em casa e não está mais evangelizando. Mas eu li de um certo teólogo que diz que quando ele foi para Azoto, está lá em Atos, quando você lê Atos 8, a Bíblia diz que ele foi para Azoto e ele andou em todas aquelas cidades pregando o evangelho e chegou em Cesareia. Julgam-se que ele foi quem fundou a igreja de Cesareia. Talvez ele agora estava em casa porque estivesse descansando, mas à noite ele ia para o culto. À noite ele ia para o culto. Só que quem era esse homem? Era um homem sensível ao Espírito Santo. Quando você lê Atos 8:5, a Bíblia diz: e Filipe entrava em Samaria pregando a Cristo. Quando você lê o 29, olha o que o Espírito Santo diz: Filipe se aproxima do carro. Ou seja, Filipe era um homem que o Espírito Santo falava com ele direto. O Espírito Santo usava ele direto. Se o pai não for usado, por exemplo, o filho não vê o pai evangelizando, o filho não vê o pai cantando, o filho não vê o pai dirigindo o culto doméstico, o filho não vê o pai lendo a lição da escola dominical, o filho não vê o pai indo para a escola, o filho não vê o pai se dedicando na obra. Que legado você vai deixar para o seu filho, pai? Vê o pai é louco no domingo, vê o pai louco no pé da televisão e gritando o gol do Flamengo. Vê o pai louco gritando pelo político, mas não vê o pai de joelho chorando. Não vê o pai buscando a Deus. Não vê o pai glorificando a Deus. Queremos legado, senhores. Tem que ter pais espirituais, pais Filipes. Isso aqui é lindo, pais Filipes. A Bíblia diz assim: Filipe o evangelista, por 2 razões. Uma, para diferenciar de Paulo. 2, para mostrar que ele continuava fazendo o mesmo trabalho dele de evangelista. E quando você lê 1 Timóteo 4:5... 2 Timóteo 4:5, Paulo diz: tu, pois, ser sóbrio em tudo, faz a obra de um evangelista. Pai, começa teu culto na tua casa, pai. Deixa a tua filha ver que tu tira 3 horas de oração de madrugada. Deixa teu filho ver que tu ama a Bíblia. Não deixa teu filho ver que tu é de fuxico dentro de casa. Não deixa teu filho ver que tu compra fiado e não paga. Não deixa teu filho ver que você é homem ou mulher de 2 palavras. Deixa o filho entrar em casa. Deixa teu filho entrar em casa. A coisa que eu acho mais lindo é quando a minha filha vai fazer uma prova. Aí ela vai saindo: papai, ore aqui por mim. Eu vou fazer uma prova, ore por mim. Mas se for como outro irmão meu, que o pai adoeceu e o prefeito estava lá. Aí ele disse: prefeito, vamos orar aqui. Ele disse: não, chama a SAMU, é melhor. Chama a SAMU. Tem muito marido que, se a mulher adoecer, ela não tem coragem de chamar ele para orar por ela. Agora tem esposa aqui que, se ela passar mal, ela diz: meu velho, ore por mim, meu velho. Põe a tua mão aqui. Porque ela acredita na crença dele. Quem tem um maridão assim em casa? Quem tem? Pode dizer glória a Deus. E também tem homem que, na hora que a mulher ou ele passa mal, ela diz: meu bem, ora aqui por mim. E ela estende a mão. Cadê essas mulheres? Tem mulher assim. Mulher de Deus. Olhe bem, primeiro lugar, você vê aqui, olha, crente espiritual, diga comigo isso bem forte. Crente espiritual, vamos bem forte. Crente espiritual gera ambiente espiritual.
Paulo era espiritual, chegou na casa dos irmãos, e os irmãos eram o quê? Espirituais. Aí mistura um espiritual com outro espiritual, o que é que vai dar na casa? Hein, vamos lá. Visitar uma casa hoje do crente. Olha, vocês podem observar hoje, a gente visita crente, aí quando chega na casa do irmão, o irmão fica só dizendo: eita rapaz, olha os pedaços que eu estou, lá tem comida. É assim ou não é? Lá é comida para estourar, eu estou para morrer, ontem eu comi e dormi a noite toda. Mas ele não diz: irmão, nós chegamos lá na casa, nós começamos a almoçar ou jantar, e começamos a falar das coisas de Deus, e a glória desceu lá na mesa, desceu na sala, a gente pouco se ouve falar nisso. Ambiente espiritual, com crente espiritual, gera espiritualidade. Olha para cá, 1 Coríntios 14, 26. Que farei, pois? Quando vos ajuntais, olha, um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, e tudo é para a glória de Deus. Crente espiritual. É por isso, irmão, não bote auxiliar que não é espiritual, e nem pessoas que não têm espiritualidade para estar na liderança. Olha para cá, Atos 10, quando o anjo apareceu a Cornélio, que mandou buscar Pedro, ele pegou um soldado temente, que tinha temor de Deus, e mandou. Porque já pensou se ele mandasse o que não tivesse espiritualidade? Rapaz, o centurião está doido, agora é dizendo que está ouvindo vozes. Ele buscou quem tinha temor de Deus. Então, em primeiro lugar, quando o ambiente é espiritual, o crente é espiritual, a igreja é espiritual, a casa é espiritual, gera oração, gera culto doméstico, gera amor pela palavra. A segunda coisa, gera paz exemplar. Olha aí o exemplo do próprio Filipe. Agora, em último lugar, eu quero dizer o seguinte: casa onde o Espírito Santo está, olha para mim aqui agora, gera filhas proféticas. Só para uma prova aqui, quem tem casa aqui que a filha é usada com dom de profecia? Quem tem casa aqui que um filho é usado com dom de profecia? Estão vendo? Como é que nós vamos querer legado pentecostal? A Rua Azusa teve seus bons momentos, mas foi da Rua Azusa que os maiores movimentos de divisões aconteceram, lamentavelmente. E os frutos podem estar aí, mas lá está quase morto. Por quê? Porque muitos iam para o movimento e se esqueciam de fortalecer as famílias. Avivamento não começa na rua da igreja. Avivamento não começa na praça. Avivamento começa na casa. Se entrar na casa, passa para o neto, passa para o bisneto, passa para o bisavô, passa para toda a família. E quando chega na igreja, já vem avivado. A Bíblia diz: Paulo chegou na casa dele, e quando chegou lá, tinha 4 moças, olhem para cá, donzelas. Há um autor que diz que essa expressão aqui era para mostrar que elas não eram bagunçadas. Porque hoje tem muita irmã profetizando que a vida é toda bagunçada. Um dia desse, uma chegou para mim e ela disse: pastor, eu fiquei admirada. Eu sou ruim, eu não presto, eu estou até no pecado e Deus está me usando. Eu disse: não é Deus não, minha filha. Deus não usa bagunçado. Olha aqui, as donzelas, 4 moças donzelas, eram puras. O texto não diz o que elas profetizaram para Paulo. Agora, o Filipe era cheio, as meninas eram cheias, 4 mocinhas cheias. Oh, mas meu neto é lindo. Pergunta se teu neto já está falando língua estranha. Oh, minha netinha é linda. Pergunte se ela já foi batizada com o Espírito Santo. Essas meninas, 4 dentro de casa de Filipe, pai evangelista, 4 mocinhas, cheias do poder de Deus, e profetizavam.
O que eu estou dizendo é que se o Espírito está na casa, vai gerar um ambiente espiritual. Se o Espírito está na casa, vai ter oração, vai ter poder, vai ter vigília, vai ter culto doméstico. Se o Espírito Santo está na casa, o pai é cheio de poder, evangeliza, canta, prega e ora. Se o Espírito está no pai, vai para a filha, porque a filha vai ver o exemplo, buscando a Deus, glorificando a Deus. E lá em Joel 2:28, e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas vão fazer o quê? Profetizarão. 4 moças dentro de casa profetizando. Eu tenho um amigo que vou encerrar com essa ilustração. Aliás, essa história. Ele disse para mim: pastor Osiel, eu muito bem de vida, empresário bem sucedido, e eu não ligava, eu fazia a obra de Deus, eu era parece que um presbítero na igreja, e eu não ligava. Pastor, de repente minha vida mudou. Escutem essa aqui, pai e mãe. Ele contou para mim. Pastor Osiel, era mais ou menos assim 1 da manhã, eu estava no Rio Grande do Sul quando ele contou essa história para mim. Pastor Osiel, eu um empresário sucedido, ganhando bem. Quando foi um dia, de madrugada, minha esposa disse assim: a tua filha não está bem, vai lá no quarto. Pastor, eu fui. Quando eu entrei no quarto, pastor, a minha filha estava como uma cobra, rolando e subindo pelas paredes, cheia de demônio. Pastor, mas antes eu estava em um local e uma senhora que não me conhecia, ela disse: a tua casa não está blindada, a tua família não está no altar. Mas eu disse que era bobagem dela. E de repente, quando eu vi a cena, eu me lembrei daquilo que a irmã falou. E a minha filha partiu para mim, cheia de demônios, para me bater, para me rasgar. E eu, pastor, quando vi a cena, eu não aguentei. A minha filha, a cara mais feia, possessa de demônios, dentro de casa. Eu caí, pastor Osiel. Eu não sabia o que fazer, eu gritava. Depois, no outro dia, eu fui no pastor, pedi a orientação. E eu vi minha filha várias vezes endemoniada. Até o dia que eu decidi me voltar plenamente para Deus. E o Senhor libertou minha filha. Olhe para qual que eu quero dizer aqui esta noite. Não deixe o teu lar ser um local aonde Satanás possa entrar e atrapalhar a tua família. Seja um Filipe dentro da tua casa. Pregue o evangelho e deixe o Espírito gerar filhas proféticas. Filhas proféticas. Filhos proféticos. Teu filho pode ser doutor, pode ser advogado, a irmã pode ser doutora, mas você tem que ter a autoridade do Espírito Santo de Deus na vida. Você tem que ter a fé no Senhor. E nós às vezes temos essa vergonha, até mesmo de dizer o que somos. Eu estava andando lá em Londres e o irmão disse para mim: pastor, não se assuste se der aqui meio-dia e o senhor vai ver aqui alguém que segue Alá. Aqui no meio da rua ele joga o tapete e se ajoelha para fazer as suas orações. Eu disse: eu não acredito. Ele disse: pois você vai ver. Ou seja, e ele disse para mim: tem deles, pastor, que são os maiores empresários, mas no horário ele se joga bem aqui. O que eu quero dizer aqui esta noite: vocês querem uma geração cheia do poder de Deus, a casa cheia, a família cheia do Espírito Santo. Seja como esta família que foi levar Paulo até o navio, que ele passou com ela esses dias. Seja como a família. Deixa a tua filha profetizar, deixa o teu filho profetizar, e a glória de Deus vai entrar na nossa família. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Eu quero agora, fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero convidar